Fala, seus radioativos, beleza? Tá começando mais um Plutônio Cortes. Vamos trazer aqui hoje o Monark ficando puto com o Rubinho Nunes, um fã dos Estados Unidos. O cara tentou defender de todas as formas os Estados Unidos, mas o nosso menino Monark tava esperto e não deixou. Cara, muito bom ver o Monark sendo sensato uma vez ou outra, né? Ficou curioso? Quer saber mais? Então, acompanha aí. Do Lula que eu gosto, entendeu? Tem, cara, essa para, por exemplo, a hora que ele para de falar. Ó, começando a política internacional do Lula, a política externa do Lula não tá ruim não, cara, pra ser sincero. Eu acho que a gente tá indo bem. Tipo, a gente se recusou a entrar na guerra da Ucrânia. O Lula peitou o chanceler lá alemão e não sei o quê. Eu gostei disso, eu não posso criticar. Por exemplo, cara, mas você acha certo o Lula ter ficado neutro com a invasão da... Monark elogiando o Lula. Também acho certo, Monark. O Brasil não tem que se meter em guerra dos outros, não, velho. Tem que ficar quietinho na nossa aqui. É isso aí mesmo, cara. A gente não tá em guerra com ninguém, por que a gente vai ficar se metendo, mandando suprimentos, essas coisas? Certíssimo, Lula. Bacana, Monark, hein? Bacana, hein? Da Rússia. Pra caralho, mano. Essa não é briga, não é nossa, não, bicho. Aí, essa briga não é uma nossa, questão não. de diplomacia. Eu acho que ele tinha que ter marcado o ponto. Tudo bem, não precisa mandar exército brasileiro, porque os caras não vão pintar calçada lá. Mas assim, brincadeiras à parte, você não tinha que mandar o exército brasileiro pra lutar na guerra, mas eu acho nem arma, nem munição, nem porra nenhuma. Ah, mas eu acho que assumir um papel ao lado da... Enfim, de todo mundo, porque, pô, tá tendo uma... Ah, esses caras engomadinhos, velho, você acha que o cara numa guerra, ele se prontificaria? Você acha? Para, velho. Se meter em guerra, cara, os caras estão em guerra, deixa eles lá, velho. Primeiro que a gente, sei lá, a gente tá de fora, cara. Não tem que se meter em guerra dos outros. Uma hora a gente vai, se a gente ficar se metendo em guerra, a gente vai trazer guerra pra gente, irmão. Então, cara, vamos ficar quietinho na nossa, vamos reestruturar o nosso país primeiro, que a gente tá sofrendo com tantos outros problemas, a gente vai arrumar mais um outro problema pra cabeça. Tá certo, Monark, isso aí mesmo, vamos se meter nessas guerras. A invasão à soberania, tá tendo um crime lá dentro da Ucrânia. Não é tão simples assim, né, cara? Tipo, geopolítica não é tão simples assim. É que assim, o argumento que o russo de um lado é que o argumento é que de alguma maneira aquele território já fez parte da Rússia, quando era a União Soviética. O que é verdade, mas não é só esse argumento. Mas então, tipo, Portugal podia reivindicar o Brasil. Poderia, boa sorte, 10 milhões de portugueses invadir aqui. Aí, exato, boa sorte. Caralho, Monark, tá surpreendendo, velho. Esse pra mim é o argumento mais estúpido. Porque a OTAN, a Rússia tá flertando com a OTAN, a Finlândia entrou na OTAN agora. A Ucrânia tá flertando com a OTAN, então isso fere a soberania russa, porque faz divisa. Por que você acha que isso é expulso? Porque eu acho que um país ele não pode invadir o outro de maneira gratuita, e a invasão... Estados Unidos pode sair invadindo outros países de maneira gratuita, alegando os mais diversos absurdos, vocês passam pano. Tá vendo? Esse é o problema, irmão, vocês têm um lado, velho. Você vai defender seu lado a todo custo, cara. Já tô até imaginando como vai ser esse vídeo. Bora lá, Monark. Então, que ele fez a Ucrânia foi uma invasão expansionista, com o único objetivo de agregar territórios ucranianos ao território russo, como ele fez. Estados Unidos faz isso. Ou seja, na prática, de manhã, de tarde e de noite. Para roubar território. 24 horas, entendeu? E a 7 dias por semana. A expansão e colonialismo já passou, então não dá para admitir. Avisa os americanos, então. Avisa os americanos. Pra eles não passou, não. Cara, sei lá como a pessoa consegue... será que ganha dinheiro pra fazer esse tipo de defesa, pra ter esse tipo de opinião? Porque não pode, cara. Não pode ser tão ingênuo. Será que passou? Já é pra ter passado. Invadir países é errado, certo? Considero errado. Quando os Estados Unidos invade, ele tá errado, certo? Depende. Depende. Não, depende. Não. Se ele pode ter se ele tá invadindo... Vamos lá, se ele invade, por exemplo... O Iraque. Eu conversei com o Rony disso aqui, ele passou vergonha na internet falando dessa parada. Cuidado, porque não, se os caras vão pegar os cortes... Eu não vi seu vídeo com o Rony. Não, eu tô só te avisando que os caras vão pegar esse corte aqui e vão te taxar de se os Estados Unidos invadem um país, se alguém invade um país pra combater o terrorismo, derrubar uma ditadura e devolver o país pro povo dele... Mas eles não fazem por isso, pô. Agora... Mas você acredita nessa narrativa, pô? Isso é inocente demais, pô. Mas você falar... Caralho, o Monark chamar outra pessoa de inocente... Brasil.
As coisas, o mundo gira, velho. Terra não é plana, não. Terra é redondíssima e gira pra caralho. Ah, o petróleo, blá, 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 aquela coisa toda que é uma agenda esquerdista que aplica, não acho Não é agenda esquerdista, velho. Mas Petróleo e geopolítica... isso é o que o meu professor de geografia totalmente comunista, só faltava o cabelo verde dele, falava. Agora, mas só assim, porque o cara é comunista não quer dizer não, que assim, ele tá certo em certas por exemplo, coisas, entendeu? A invasão ao Afeganistão por conta do Osama Bin Laden, o eixo do mal que tinha ali, não me parece Você sabia algo... que foi o próprio Estados Unidos que armou o Osama Bin Laden anos antes e fortaleceu o grupo terrorista dele? Sim. Ai! Monark! Monark! Isso aí, cara. Eu sabia. Tanto que tem uma coisa muito engraçada. Não sei se você gosta desses filmes. Você gosta de filme do Rambo? Ah, não assisti o filme do Rambo. Puta, Mas eu sei, já sei. tipo, no Rambo 3, o Rambo ele vai pro Afeganistão lutar contra os dissidentes, porque teve, tipo, a União Soviética, tinha questão que envolveu o Afeganistão, né? E o Rambo, ele luta do lado dos que depois se tornaram ali os terroristas, e ao final do filme, ele faz uma homenagem ao bravo povo do Afeganistão. Tinha essa parte que você vê que eu sou fã do Stallone, assisto os filmes dele tipo, infinitas vezes. Vá. Cara, pra esse cara aqui, ó, quando alguém diz Estados Unidos da América, a figura que ele imagina, que ele vislumbra dos Estados Unidos da América é o Rambo com a metralhadora dele matando o Vietcongo. É isso, cara. Esses caras é puro fã. Cara, fetiche. Não tem outra explicação, porque não pode, velho. E ele armou efetivamente o pessoal, mas isso não vai permitir que, tipo, décadas depois, os caras vão lá e metem um avião numa torre. Mas é que aí que tá. Você não tá entendendo quão ardiloso é o governo americano, entendeu? Ele tipo... Por exemplo, na Ucrânia, não teve a Revolução Colorida na Ucrânia? Uhum. Os Estados Unidos financiou isso, entendeu? Tipo, os Estados Unidos, ele pega um país como a Ucrânia e começa a atacar as instituições da Ucrânia, causando divisão no país internamente. Tanto que Kiev, eles estavam bombardeando a região de Donbass para matar a população étnica russa. Antes do Putin invadir, já estava acontecendo isso, entendeu? Então, falar que essa guerra é simples, tipo, é Rússia vilão, Ucrânia vítima, e é isso que tá acontecendo, é uma visão muito simplificada das coisas de verdade, entendeu? Cara, exatamente. Exatamente. É exatamente isso. É exatamente isso. Se a gente for querer se aprofundar e querer encontrar um culpado, cara, se a gente for procurar muito mesmo, a gente vai parar nas forças militares americanas, porque são eles que geram toda essa estabilidade no mundo, cara. Não é possível que a pessoa tenha ingenuidade de achar que os Estados Unidos é um herói do planeta Terra. Não é possível ele achar que os Estados Unidos invadiu o Iraque só porque Osama Bin Laden tacou o avião nas Torres Gêmeas. Como o Monark disse, antes disso, os Estados Unidos já municiou, já armou essas facções, esses poderes, para depois combatê-los, entendeu? Cara, tecnicamente falando, pensado. Vamos armar eles, vamos estruturá-los, eles vão causar medo, vão causar pânico ao mundo, e assim que eles fizerem cometer algum ato grave, a gente vai ser legitimado, invadir e arrancar o petróleo deles. E foi o que aconteceu. Entendeu? As guerras que os Estados Unidos gravam, cara, são sempre em busca de riqueza ou em algo que aquela terra tem que os Estados Unidos quer a todo custo. Nunca foi para libertar o povo, nunca foi para salvar o povo. Nunca foi. Entendeu? Tanto é que estão falando aí, cara, mas até onde eu sei, o gás que a Rússia fornecia para a Ucrânia, que agora não está fornecendo mais, é os Estados Unidos que está fornecendo não só para a Ucrânia, mas também para a Europa. E está vendendo mais caro do que a Rússia vendia. Entendeu? Então, todo tipo de guerra vai ter sempre um interesse em que os Estados Unidos vai ter sempre um ponto ali que os Estados Unidos vai se beneficiar. E é por isso que ele está sempre instigando essas guerras. É difícil assimilar isso, cara. É só, tipo, cara, eu não sou um especialista, eu não sou estudioso. Mas o pouco que eu vejo, o pouco que eu estudo, pautado na realidade, não tem como ter outra opinião, porque você não quer ver a realidade como ela é.
O vilão no mundo hoje é o capitalismo norte-americano, cara. Entendeu? Mas é a minha opinião, né? Ou a realidade, não sei. É um crime contra a humanidade. A gente tá vendo, por exemplo, um pedido de prisão, esse pedido contra o Putin por conta de crime contra a humanidade. E assim, a forma como... claro, ninguém vai invadir lá a Rússia e prender o Putin, seria incrível. Até porque o cara tem potência de bomba atômica, e aí ameaça o mundo com uma guerra nuclear e a gente vive essa instabilidade. E esses órgãos internacionais, eles Só não que eu têm também não legitimidade. acho que tudo é uma grande teoria da conspiração. Mas o que eu tô falando que é teoria da conspiração, pô? Não, o fomento de instituição para bobagem ficou bravo. Pode acontecer de alguma maneira, mas assim... Não tem eu não vou cravar. Da CIA e da FBI, começando a aumentar o tom de voz, ó. Cara, isso é muito filme. Vamos os lados. Bicho, é a realidade. A vida é assim, cara. Mas, assim, eu não vou Você não lembra que o Putin mesmo assassinou um jornalista na Arábia Saudita e dentro do hotel colocou ele numa mala e transportou? Pô, essa história eu não conheço. Isso aconteceu, cara. Tipo, o mundo eu sei é que ele era muito mais KGB, mas essa história eu não conheço do Putin. Eu vou pesquisar não foi ele daqui. pessoalmente, né? Tipo, o governo Putin fez isso, entendeu? Não, eu sei que muitos críticos... Hotel, então, mas olha colocou só. numa mala... Isso não é coisa de filme? Então, mas muitos críticos do Putin apareceram mortos. Sim, porque todo mundo desses dia político faz merda, mas assim. Então, e os Estados Unidos não é mocinho, tá ligado? Mas olha o Putin. São dois monstros. O governo americano e o governo da Rússia são dois caras que vão fazer qualquer coisa pra avançar seus interesses políticos. Não tem distinção. Não tem um é mais mocinho. Prêmio Plutônio de sensatez para o Monark. Estou completamente surpreso. Eu aqui nesse canal já disse que o Monark é ingênuo. Cara, eu tô começando a querer mudar minha opinião. Ele só tá faltando de um pouco mais de choque de realidade mesmo, porque não é tão ingênuo assim não, cara. Porque ele percebeu isso, ele percebe isso, que os Estados Unidos ele é um mal pro planeta. Cara, curioso. Mas aí você chegou num denominador comum. Se o governo russo é tão ruim quanto o americano e ele faz qualquer coisa para acessar seus interesses políticos, a gente pode presumir que a invasão da Ucrânia é simplesmente a Rússia querendo, de alguma maneira, impor os seus interesses políticos sobre a Ucrânia para agregar o território, que foi o que eu falei. Sim, mas é óbvio que eles querem avançar os seus interesses políticos. Todo movimento da Rússia em guerra no final, o motivo é esse. Aí, no fim do dia, a invasão da Rússia à Ucrânia, ela se torna um crime contra a humanidade, uma violência à soberania de um país, porque efetivamente ela está se sobrepondo a essa pelo interesse político, geopolítico, sei lá, estratégico dela. Sim, mas tipo... Mas então aí a gente concorda que a Rússia está errada. A Rússia está errada de invadir, com certeza, mas a gente não pode ignorar o resto do contexto. A gente não pode ignorar os Estados Unidos usando seus agentes, espiões, nos territórios para causar revoluções, para que o povo morra. Por exemplo, o Irã, hoje, que é uma ditadura nefasta e inimigo dos Estados Unidos. Quem colocou o Ayatollah lá no Irã no poder foram os próprios europeus e americanos um mó tempão antes. Eles causam os problemas que depois eles vão resolver, sacou? Isso é... Sacou? Sacou, velho? Isso tá vindo do Monark, cara. Escuta. Esse é o processo dos americanos. Verdade. Então, tipo, eu entendo, a Rússia foi errada em ter invadido ali a Ucrânia. Mas, tipo, ela não é o único agente político do mundo. E os Estados Unidos já fez outras coisas muito erradas também que provocaram a Rússia a ter que chegar a este nível, entendeu? A Rússia tentou fazer acordos e fez o acordo, inclusive o acordo de Minsk, só que o acordo de Minsk não foi cumprido, o acordo lá na Ucrânia. Então, tipo... Não dá pra pegar e culpar essa guerra toda no colo da Rússia, porque não é verdade. Ela não é um agente externo sozinho no jogo global. Tem muita coisa a mais ali. Exatamente. Imagina você. Tem o seu país ali, tá se desenvolvendo. Já teve guerra com o seu amiguinho que tá lá do outro lado, mas agora são amiguinhos. De repente, esse outro amiguinho que você já teve guerra, desde que acabou, que passou aquela briga de vocês... Ele não parou de formar alianças, ele continuou se fortalecendo militarmente. Você ficou mais na sua ali. O seu amiguinho tá levando bases e militares do seu país para o país de outros amiguinhos e estão formando bases militares ali. Entendeu? Essas bases militares, com o tempo que foram sendo instaladas,
O amiguinho que... Aqueles dois amiguinhos do começo, que um brigava com o outro, simplesmente viraram amiguinhos. De repente, um amiguinho que é a Rússia, percebe que em volta tem vários países ali que estão com bases militares desse outro amiguinho que é os Estados Unidos, que eles já foram rivais no passado. E eles têm uma relação assim amistosa, mas não é aquela relação de melhores amigos. Então ainda existe uma certa tensão no ar. E agora chegou num ponto que esse amiguinho chamado Rússia, vendo todo esse aparato militar sendo montado ao seu redor, ele percebeu que estava começando a ficar encurralado, que ele tinha que tomar uma atitude. Entendeu? E foi na Ucrânia, e o assunto se aprofunda ainda mais. Mas para vocês entenderem, foi basicamente quando os Estados Unidos convidou a Ucrânia para fazer parte da OTAN, é que essa merda descarrilhou totalmente. Porque é mais do que um ato simbólico instalar uma base militar na Ucrânia. É decretar que aquela ali já não é mais uma terra russa. E isso, para os russos, é ofensivo e dá medo para eles, porque eles se sentiram ameaçados. E essa guerra aconteceu. Cara, a Ucrânia hoje está sofrendo basicamente porque os Estados Unidos não conseguem controlar sua sanha imperialista militarista. É simples assim, meu irmão. Tipo, claro que não é tão simples assim, mas o assunto se resume a isso. Se a gente fosse aprofundar, vai chegar sempre. Em qualquer conflito que existe entre nações no mundo atualmente, tem um pé gigantesco ali dos Estados Unidos. É um fato. Um fato. E por isso que eu falo que o Brasil não tem que apoiar a guerra na Ucrânia. Nem apoiar a Rússia, entendeu? Tem que ficar neutro e deixar os caras resolver essa parada lá, sacou? Por isso que eu acho positivo. E outra coisa que é interessante do Lula estar fazendo isso, é que depois que essa guerra começou, geopoliticamente está havendo uma transformação gigantesca no sistema financeiro mundial. O dólar está perdendo o poder e perdendo o status de moeda reserva do mundo. Tanto que o próprio Brasil recentemente fez um acordo com a China de fazer negócios de minérios e commodities em yuan, sem passar pro dólar, porque antes a gente sempre tinha que converter pro dólar, para pegar o dólar e comprar da China o que a gente quiser ou vice-versa. A gente tirou o middleman do dólar e agora o Brasil faz diretamente acordo com a China através do yuan sem ter que passar pelo dólar. Não só o Brasil, como a Arábia Saudita, que sempre garantiu que o óleo só fosse vendido em dólar, agora está aberta a vender o petróleo em outras moedas também, entendeu? Isso faz com que o dólar perca potência pra caramba. E o mundo tá se reorganizando para que o dólar não seja mais a moeda de reserva do mundo. Não, há uma reorganização política mundial. Isso é ótimo. Faz parte do BRICS. Então, naturalmente, você tem a China como parceiro comercial do país. E aí você vem, por exemplo, aí você vai analisar em termos políticos. Você lembra da história da ALCA? Não. O Acordo de Livre Comércio das Américas, que tinha, inclusive, a propaganda, que eu não lembro de quem que era, mas o PT era muito contra barrar a ALCA e o FMI por conta do acordo. Imagina, por exemplo, se a gente tivesse feito um acordo de livre comércio com a América, o quanto interessante seria para o país. É que não evoluiu à época e os aliados e outros acordos bilaterais foram construídos, foi, por exemplo, a China. Então é natural que exista esse tipo de envolvimento. A questão é a seguinte, a partir do momento que você fica neutro perante uma arbitrariedade cometida, você, indiretamente na minha leitura, você está coadunando com que ela aconteça. Vou te dar um exemplo diferente, até meio bobo. Tá falando? Mas assim, se eu estou espancando, sei lá, alguém aqui, e você vai ficar neutro diante disso, mas essa pessoa xingou o Rubinho de bobão, e o Rubinho deu um soco na cara. Ele tá voltando pra neutralidade do Brasil na guerra. Não é o fato de estar agredindo uma pessoa. Cara, ele não consegue sair das armadilhas que o Monark colocou pra ele tá mudando de assunto, cara. Parabéns, Monark. Você conseguiu colocar o meme do MBL na parede, literalmente. O cara não sabe o que dizer, mano. Naquele fato, invasão, há uma agressão. Este fato de invasão e agressão é inadequado.
Eu acho que com a evolução do mundo não há espaço para esse tipo de agressão. Até pelo risco global que isso é criado. Mas os Estados Unidos é o cara que mais faz isso, pô. A partir do momento... Mas depende dos fatos. A gente não via invasões americanas tá pegando, tipo... Depende dos fatos. Vietnã e outros pontos. Hoje, esse tipo de invasão levou o mundo à beira de uma terceira guerra. Se vai acontecer, se não vai, são outras conversas. As invasões dos Estados Unidos está de boa porque não gera, né? Claro, os Estados Unidos não está invadindo o país. A maioria dos países que os Estados Unidos praticamente invade não são países de pessoas de pele branquinha, de zóio verde. Os Estados Unidos está bastante lá na África, lá, dá um rolezinho lá pra você ver. Vai lá, mano. Meu Deus do céu. A situação escala, diminui. Nojento, cara. A gente tem visto crimes de guerras acontecer, corpos jogados, empilhados em valas comuns, etc. Enfim, uma barbaridade. Mas os Estados Unidos não é um dos maiores cometedores de crimes de guerra no mundo? Discordo. Qual é o crime de guerra? Discorda. Um milhão de pessoas no Iraque, inclusive civis. Boa, Monark. Uma invasão, uma incursão Que eles armada fizeram. por conta da ditadura, diferente. Ah, Mas o ponto é o seguinte. Não. Mas vamos lá. Calma, Vamos ficar aqui no... Para, você não pode falar isso de tipo, é ditadura, então pronto. Não, tem mas que não é uma poder invadir, ditadura. pode matar um milhão de Havia um pessoas. risco dentro Não, do não eixo do havia mal com risco base nenhum. no Não havia terrorismo risco que nenhum. justificou a invasão. Não Agora, havia risco nenhum. Os caras estão fazendo joguinho político com as mas pessoas. você tá misturando os fatos. Qual fato? Vamos lá. Ucrânia, Vai. Irã, China... Vai, Rubinho. Foge dessa armadilha que o Monark colocou, vai. De Iraque, na real. Tá. A gente pega, por exemplo, o ponto. O Iraque era Saddam Hussein, toda aquela história. Tudo bem, os Estados Unidos financiou... Eles mataram 1 milhão de iraquianos. Exato. Mais um exemplo que o cara tem que concordar que o Monark tá certo. Que os Estados Unidos, antes de invadir, financiou. Gerou o caos. Ai... MBL, já foi o tempo que vocês eram detentores da narrativa. Já foi, cara, já foi. Não dá mais, velho. Não dá. 1 milhão. Você acha que é justo? Nem o cara da direita do seu lado consegue concordar contigo. Justificável, por causa que o cara é um teorista, então... Não, foi um número acessível. Eu não sei o número de óbitos. Tá justificado os Estados Unidos matar 1 milhão de brasileiros, se tiver uma ditadura aqui. De brasileiros, não vai ter uma ditadura aqui, Não, mas já teve. Eu não sei quantas vai andar o negócio, a gente vai citar cenário hipotético. Não, mas se por exemplo... Agora ele se preocupa com o cenário hipotético. Meu Deus do céu, velho. Começa uma ditadura. Os Estados Unidos, então, garante direito a si de invadir aqui e matar milhões de pessoas, se ele quiser, porque a gente virou uma ditadura. Faz sentido isso pra você? Eu não entendi teu exemplo. Peraí, há uma ditadura no país. Você falou, como era uma ditadura no Iraque, então tudo bem os Estados Unidos terem invadido. Eu falei assim, havia uma ditadura no Iraque, havia um grupo terrorista dominando, havia uma declaração de guerra por conta do eixo terrorista, o que à época foi o que justificou a invasão. Certo? Mas você acha que é justo? É justo os Estados Unidos invadir? Eu não acho adequado sair invadindo todo lado. Só que eu acho que o que aconteceu no Iraque, você não vai trazer agora para um fato de 2020. Por que não? 22. Porque daqui a pouco você vai estar chegando na Segunda Guerra Mundial, na Primeira. Eu acho que fatos históricos positivos ou negativos têm que ser tomados por exemplo. Então, assim, a gente... O que esse cara quer dizer com isso, velho? Meu Deus, vai, Monark. Estou usando fatos históricos para utilizar o meu argumento que os Estados Unidos é um agente de caos no mundo inteiro. E eu acho, na minha opinião, isso é inegável, entendeu? Eu não acho que inegável, é um agente de caos no mundo inteiro, mas ele pode ser um agente político que contribui positivo ou negativamente para situações econômicas e situações... meu irmão, velho, não consegue fazer uma crítica, cara. Para de mamar os ovos americanos. De revolta em determinados locais. Isso ok. Agora, separa os fatos. Vamos para a Ucrânia. O fato da Ucrânia. Vai. Há uma instabilidade política, disputa. O ponto a Rússia quer anexar territórios. A partir do momento que ela invade a Ucrânia para anexar territórios, como ela como fez recentemente. Mas a Rússia não queria fazer isso, entendeu? É isso que você não tá entendendo. Mas ela não era, esse é o intuito. Tanto que eles tentaram não fazer isso, entendeu? É isso. Eles fizeram acordo de Minsk. Assim como o Putin falou uma semana antes que não ia invadir a Ucrânia e depois invadiu. Não, eu entendo, cara, mas é que você tem... Por exemplo... Assim como a Ucrânia disse que não ia entrar pra OTAN, depois foi correndo os pés dos Estados Unidos pedir pra entrar na OTAN. Entendeu, cara? Cara, Monark tá certo. Curioso, mas é isso. Ouça o Monark. Você acha certo o governo ucraniano bombardear áreas de Donbass pra eliminar a população étnica russa? Você acha certo, mano? Não. Você não acha certo? Não.
Se, Sou contra isso. se o Putin quisesse invadir lá pra impedir que esse genocídio da população étnica russa que estava acontecendo na região do Donbass, se ele quisesse invadir pra impedir que isso continuasse acontecendo, você não acha que não é um motivo a ser levado em consideração? Naquele fato, sim, só que o ponto é o seguinte, você tá pegando um fato, trazendo pro macro, onde os elementos que levaram a invasão foram outros. Não. E aí, assim, foram esses fazem parte dos elementos que levaram a invasão. Esses são os argumentos russos. Aí a gente traz pro problema brasileiro. Entendeu? Vai. Ai. Meu Deus, o que o Brasil tem a ver? Vai. O problema brasileiro... Você não sabe, era o Brasil que tava tomando essa área do base aí, porque um dia já foi nosso, né? Um dia nós colonizou lá pra... pelo amor de Deus, velho. Esse cara é... Primeiro é o seguinte, o Brasil ele se isola do graça, mundo. vai. Qual era a crítica, por exemplo, dos petistas ao Bolsonaro? Ou de todo mundo ao o Bolsonaro tá neutro na questão da guerra. Aí vem o Lula e fez exatamente a mesma coisa. Eu acho que neste caso a neutralidade foi uma medida pouco inteligente. Será que a gente devia estar mandando... Nossa, inteligente seria o Lula ter perdido a paciência e falado, quer saber de uma coisa? Vamos lá, nossos pintadores de meio fio, vamos fazer a revolução. Vamos defender o povo ucraniano contra a ditadura russa. Isso seria extremamente inteligente, cara. Um país como a gente, do outro lado do planeta, sem recursos militares para poder bater de frente com uma das maiores potências militares do mundo, e você diz que foi burrice a gente ficar quieto, isento. Claro, inteligente seria a gente decretar o nosso fim, né, nosso extermínio. Pelo amor de Deus, vai. Coisa pra Ucrânia. O que a gente devia estar fazendo? O que o Brasil vai exportar? Você munição. viu os tanques? Coitado, o Brasil não tem munição nem pra... A gente tem tanto que a Alemanha pediu, cara. Cara, o Brasil não é... O país é um país gigantesco, o Brasil, sim, cara. mas a gente não tem munição pra ficar doando. Claro que agora, tem, senão eles não tinham pedido, a gente não tinha recusado, mas caralho. eu posso chegar com... Tem, Monarca, mas nem tanto. Com a pessoa na rua e falar, me dá 100 mil reais, a pessoa não vai dar. Cara, a gente tem munição. Sabe, o Brasil, inclusive, é um dos maiores exportadores de arma de fogo do mundo. A Taurus exporta arma de fogo pra caralho pros Estados Unidos. Mas a Taurus é uma empresa privada. O governo brasileiro comprar da Taurus. Mas isso não entra... Mas isso é verdade. Esse ponto não é que é verdade. Porque se não entra no Brasil, nós vai fazer o quê? Nós vai deixar a Taurus vender arma pro nosso inimigo? Não, nós vai desapropriar a Taurus, pega as fábricas, fabrica munição pra gente, bora pra guerra. Não, esse ponto... O Monark tá verdade, mas eu não tinha pensado nesse ponto, verdade. A gente tem fabricante de armas. A gente não estaria tão mal assim numa guerra. Mas também a gente não tá tão bem, né, Monark? Isso aí a gente vai falar, por exemplo, de exportar o caça brasileiro que é produzido. Enfim, eu tô falando, exército brasileiro... Não tem munição. Ele tem munição, mas não a contento para ficar doando. E eu acho que não é o papel do exército brasileiro, dentro do tamanho dos exércitos mundiais e dos poderes bélicos das potências, como, por exemplo, o exército americano, o exército canadense, o exército alemão. O Brasil, ele é um exército mais modesto. Então não competiria ao Brasil fomentar a guerra com munição. Tá, então o que você quer? Aí, Monark, vai, escuta o Monark. A mesma coisa que o Lula deveria ter feito com a situação de Nicarágua, por exemplo, e não fez, que é um exemplo claro da geopolítica externa errada que ele tem adotado. A gente tem um ditador no Nicarágua perseguindo católicos, perseguindo cristãos, e foi assinado uma nota de repúdio, que não serve pra piroca nenhuma, mas assim, foi assinada uma nota de potências mundiais, de países, na verdade, falando, olha, o que está acontecendo lá é um fato errado. E o que acontece? Ao invés do Brasil, do Lula assinar e falar, nós não concordamos com essa ditadura que está acontecendo no Nicarágua, ele simplesmente não assinou, porque o cara é um aliado ideológico dele. Então, assim, a gente vê a política externa brasileira hoje muito mais voltada para os interesses ideológicos do presidente do que para os interesses da população brasileira. A gente pode ver, por exemplo, a reaproximação com a Venezuela, a reaproximação com a Argentina, com a finalidade de emprestar dinheiro via BNDES. Isso, né? Nesse sentido, o nariz tem que meter o nariz mesmo. Por quê? Porque os Estados Unidos, cara, já foi a era deles. O Brasil é continental, é um país gigantesco, a gente tem muito recurso e a gente tem que ajudar os nossos vizinhos aqui, sim, porque a gente tem que ter uma relação com eles de cordialidade. A gente tem que se autoajudar. A gente tá no mesmo barco, literalmente, na mesmo espaço de terra. Faz todo sentido o Brasil tomar essa atitude diplomática de querer auxiliar os países aqui ao nosso redor.
Mas não. Mas até agora eu não entendi, porque ele mesmo concordou que notas de repúdio não servem para basicamente breusca nenhuma. Ele queria que o Brasil só fizesse isso. E, cara, meu Deus, esse cara... Esses países, que era uma política que não vinha sendo adotada, até por conta do calote que eles deram, da insegurança para financiamento, e que, infelizmente, o governo reativou. Ao invés de tentar fazer negócios com países maiores, com eles, economicamente mais interessantes, no caso a China, por exemplo, mas também os Estados Unidos e outras potências, ele prefere negociar com países instáveis, com países... Você acha que deveria negociar com a Rússia? Nesse momento, não. Aí que eu discordo de você pra Mas caralho, eu entendo o cara. seu ponto. Eu acho que o Brasil não é a polícia do mundo, bicho. A gente não é Exato, Deus. mano. A gente não tem que ficar julgando o resto do mundo. A gente tem que se aproveitar e lucrar o Então, quanto a gente puder. Eita porra! Porra, Monark. Foi longe. Porque senão pode dar ruim. Deixa pra A lá. favor do nazismo. Não, deixa pra lá. Mas você tá comparando a Rússia com o nazismo, que não é verdade também. Não, né? não é. Eu ia falar de empresas, mas... Entendi. Deixa pra lá. Enfim, vamos acabar com essa risada descontraída, porque eu imagino que nesses últimos 3 minutos não vai ter mais nada, né? A parte interessante do vídeo já foi. Eu acho que daqui a gente tem mais muito o que aproveitar, não. Você concorda? Discorda? E é isso. A gente viu ali o Monark, que nessa semana foi cancelado, e que na mesma semana já pegou um fã dos Estados Unidos ali e já colocou ele em saia justa, satisfez um monte de esquerdalha por aí que ficou feliz de ver isso. Então o Monark é isso, cara. O Monark é um misto de cancelamento com surpresas e ele vai se mantendo vivo aí e a gente trazendo ele aqui para ver o desempenho. Eu confesso que eu ainda tenho um pouco de dificuldade de ver as pessoas no século XXI, no ano de 2023, depois de tudo que já aconteceu com toda a barbárie americana que já foi cometida pelo mundo, por mais de 800 bases alojadas em diversos países ao redor do mundo. Ainda me surpreende ver pessoas defendendo os Estados Unidos assim como um arauto da verdade, a polícia do mundo. Mas, já visto com tudo que a gente já viu acontecendo no Brasil nos últimos 4 anos, a gente tem que estar pronto, preparado para tudo, né? Então é isso. Se você puder, deixe seu like, curta, comenta, compartilha. Isso vai ajudar muito o canal a crescer, beleza? E a gente vai continuar nessa luta aí. Então é isso. Meu nome é Luiz Eduardo e esse foi mais um Plutônio Cortes. Fui.